Olá, é um prazer ter você aqui novamente. Agora vamos para a segunda aula desta temática da jornada dos judeus que se tornaram Bnei Anusim, que se tornaram cristãos novos e depois vão se tornar judeus novamente através dessa busca. E as nossas aulas justamente vão tratar desta caminhada desde a saída de Jerusalém no ano 70 até os dias de hoje. Bom, recebemos aqui na nossa plataforma, a Casa de Jacob, o professor Paulo Matos. É um prazer tê-lo aqui, Paulo Nachshon. Muito obrigado, Shimon. Muito obrigado a você que nos assiste. É um grande prazer estar com você. Shalom, Vrahá, a paz e a bênção a você que nos assiste. E nós vamos fazer essa retomada novamente, Shimon, tratando desses judeus que chegaram ali na Espanha, saíram como cristãos novos, e sempre nessa retomada, e que traz essa iluminação de hoje. A última aula ela acaba num momento muito triste para a comunidade judaica, em 1492, onde ela é expulsa. 120 mil judeus foram expulsos, professor, da Espanha, né, através de um decreto. Isso. E direto para Portugal, esses 120 mil, né? E foram para Portugal. Alguns foram para a Itália, outros foram para o Marrocos, nesse momento também, né? Outros para algumas outras regiões da Europa. Isso. E por aí vai. Acabaram expulsos e vão para Portugal. A quantidade massiva vai para Portugal. Outro, como você bem falou, vão ali até para o que hoje, antes era Tunísia, hoje nós conhecemos como Líbia, né? Uhum. E vão para a Itália, vão ali para a Grécia, eles vão se espalhando em um lugar, prospectando um lugar onde eles possam seguir a religião judaica, né, de forma concisa e em liberdade, né, Shimon? Acontece isso. Mas a quantidade massiva, 120 mil judeus, eles vão até Portugal porque era mais próximo e é onde que se tinha mais recurso para recomeçar. Em Portugal até aqui, havia uma liberdade judaica. Perfeito. Os judeus já compunham a corte de Dom Manuel. Os judeus já estavam nas grandes expedições, tanto coordenando, dirigindo, quanto financiando as grandes expedições, claro, né, para a Índia e entre outros lugares, né? Os judeus eram os grandes patrocinadores desse movimento. Então, em Portugal havia um lugar para a comunidade judaica. Isso. E nesse momento ainda havia essa liberdade, né? Depois, né, posteriormente, a gente vai entender como que eles se tornam ali em Portugal cristãos novos. Mas o Dom Manuel I, ele não queria saber de problema com a Inquisição. O que ele queria saber era da expansão mercantil de Portugal. Portugal era a maior potência. Isso, muito bem. Econômica da época. Da época. Isso. Né? Então quem se perpetuou, né? Quem está bem, né, economicamente não quer guerra com ninguém. Obviamente. Né? Ele queria, muito pelo contrário, queria expandir os seus negócios e usava o dinheiro judaico para isso. Claro. Os historiadores eles vão dizer que o rei Dom Manuel I, ele tinha uns judeus de estimação. Né, Shimon? Na corte, e por isso ele protegia esses judeus, porque é o que evidentemente trazia lucro para eles, entendeu? Muito. Como lá na Espanha até, que o Rabino Abravanel, ele foi pediram para ele, olha, deixa esse povo ir, mas fique conosco, né? Eles queriam manter na corte. Isso. Dom Abravanel, ele foi tesoureiro, né? Isso, do rei. Do rei. Era um ministro. De Castela. Né? Era um ministro daquela corte, muito importante. Era muito influente. Isso. Fizeram uma proposta para ele. Não, fique você, deixa que vão. Ele foi embora, né? Isso. Foi embora, não conseguiu ver os seus compatriotas. Segundo relatos, ele foi pra Grécia, né? Ele foi pra Grécia. Aí depois ali, eu não me recordo bem, mas onde que a família dele se expandiu, mas foi chegar até aqui no Brasil, que nós conhecemos bem os personagens reais dessa trama toda que vai se desenrolando até chegar nos dias de hoje. Bom, mas em Portugal a igreja também comandava a religião. Né? Portugal sempre foi muito católico, sempre esteve ligado a Roma, né, nesses períodos das colonizações. A igreja ia junto, inclusive há um seriado
da Fox, da Disney, que mostra o poder da igreja no Japão. Né? As expedições portuguesas no Japão. Né? Chegou lá. Sim, eles faziam negociações, né? Faziam negociações, acabaram chegando no Japão. Importante. De tamanho poder que tinha a igreja. Né? Porque as expedições eram financiadas pelo Estado, mas quem levava a cultura ocidental era a igreja com os seus processos de evangelização. Claro. Né? Então, a igreja portuguesa era muito poderosa, tinha muita influência na corte também. Os judeus compunham, mas a igreja ela era muito determinante. Tanto é que, aí eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela, o tema dessa aula é justamente a repressão e a Inquisição em Portugal, né? E o legado dos binenos, sim. A Inquisição, infelizmente, ela foi atrás dos judeus. Os judeus foram expulsos. Isso. Bom, podíamos imaginar, a Inquisição vai ficar aqui no território espanhol. Não. Ela vai, o ódio gratuito contra os judeus acompanha os judeus, não fica lá na Espanha. E gradualmente, não levou muito tempo, o mesmo clima que se instalou na Espanha foi para Portugal, de desconfiança dos judeus. Não que não existisse isso em Portugal. Existia, mas até então os judeus estavam protegidos pela coroa. A partir do momento em que Dom Manuel, por um interesse econômico, geográfico, expansionista... Até cultural religioso, né, Shimon? Cultural religioso, por influência da igreja. Época, né? Bom, por que não juntar os dois reinos? Portugal, a principal potência. A Espanha, logo atrás também como uma grande potência daquela época, nas expedições da América e tudo mais. Ora, vamos juntar os reinados, vamos construir laços matrimoniais. Exatamente, né? Uma proposta de casamento para Dom Manuel e o caldo entorna para a comunidade judaica ali em Portugal. Isso. Né? A história dos Bnei anunciam cristãos novos, lembrando também você que a comunidade judaica ela chega judaica nessa região da Espanha e Portugal. Isso. Né? Chegam judeus praticantes com comunidade organizada. Né, após aquele período da diáspora em que eles são expulsos de Jerusalém, né, parte desses judeus saem pelo decreto do imperador Adriano, vão e começam a se reorganizar após a destruição do templo. Ora, um novo judaísmo surge. Tem, inclusive, um módulo, um curso específico sobre as fases do judaísmo, né, desde o judaísmo patriarcal até o judaísmo rabínico, que é o judaísmo que vigora nesse período de reorganização judaica mundial. Ok, daqui a pouco também nós vamos apresentar um mapa que mostra justamente por onde os judeus circularam ali na Europa após a destruição do templo no ano 70. Ok, vamos agora para os dias que nós estamos vivendo agora. O começo dessa repressão judaica em Portugal, que era uma comunidade organizada, era uma comunidade que fazia parte do dia a dia da coroa portuguesa, do dia a dia dos portugueses, era uma comunidade que já estava assimilando toda aquela cultura. Então eles chegam, os judeus, muitos, por não se sentirem mais à vontade, não se sentirem mais seguros, se convertem. Aí passam a ser chamados de cristãos novos, o que hoje nós chamamos de Bnei Anusim. O que é Bnei Anusim? Filhos dos forçados. Por que forçados? Porque eles culturalmente, religiosamente, né, acabaram se convertendo à força. Num primeiro momento por uma pressão da sociedade e depois da instalação do Tribunal do Santo Ofício na Espanha. Na Espanha, né, pelo Tomás de Torquemada e os reis, né? Exatamente. Os clérigos influenciaram esse processo. Era uma pressão social e religiosa, né? E depois virou uma obrigação. Ou você se converte ou você vai embora. E essa aula continua, ok? Na próxima semana, aqui nesse canal, você acompanha a continuação desse tema que vai trazer muito mais informações e enriquecer o seu conhecimento sobre essa jornada dos judeus emergentes do Brasil que foram expulsos, que foram perseguidos pela Inquisição. E aqui você
passa a conhecer mais sobre essa história. Continue com a gente.